Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como não sei em que horário as pessoas estão assistindo o vídeo, né? Cumprimento, seja qual for o horário. Eu sou a professora Berenice Costa Feitosa. Minha imagem está aqui ao canto esquerdo da tela. Atendo na sala de recursos multifuncionais na Escola Henrique Larroque. Sejam todos bem-vindos à nossa aula 2. E dessa feita eu decidi falar de pessoas notáveis que tem algum problema de deficiência ou transtorno global do desenvolvimento. E aí você se pergunta por que ela está falando sobre isso? Porque eu já ouvi, às vezes, muitas pessoas falando baixinho, passando ali pela sala do atendimento educacional especializado, se perguntando por que tem essa educação para pessoas que são cegas, surdas ou têm paralisia cerebral, transtorno global do desenvolvimento, já que elas recebem, em sua maioria, um benefício do governo, né? E logo não precisariam se preocupar em trabalhar, mas eu gostaria de dizer que essas pessoas, elas têm capacidade e elas também podem dar a sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade. E aqui nós temos alguns exemplos de pessoas que mesmo tendo autismo ou TDAH, sendo cego, conseguiram seu lugar também na sociedade, são pessoas produtivas e reconhecidas. Primeiro nós temos Albert Einstein, que seria autista, Lionel Messi, autista, também jogador, Jim Carrey, que é ator, tem TDAH, hiperatividade, André Bocelli, que é cego, cantor, uma das vozes de tenor mais bonitas que existem no mundo atualmente, e R.J. Mist, que é ator e tem paralisia cerebral. Falando um pouquinho aqui de Albert Einstein, a Faculdade George Fox da Inglaterra decidiu estudar a biografia e a personalidade de Einstein. E eles descobriram que Einstein começou a falar apenas aos 3 anos de idade e quando criança ele costumava repetir a mesma frase durante horas. E essas são duas características de pessoas com autismo. Estava sempre sozinho, excluído das outras crianças e tinha uma maneira peculiar de vestir-se. Ele mantinha 7 ternos idênticos. E outra curiosidade sobre Einstein é que na faculdade de Princeton ele tinha apenas um amigo matemático e ele e esse amigo dele, os dois, quando era às 11 horas da manhã, eles sempre se ligavam, fizesse sol ou chuva e saíam para fazer caminhada juntos. Albert Einstein foi contemporâneo de Hitler e Albert Einstein, pasmem, era judeu. E, como todos sabem, Hitler tinha ódio pelos judeus, né? Considerava os judeus como uma praga da sociedade. Ele mandava os judeus para os campos de concentração, que era campos de trabalho forçado, e chegou a matar muitos e muitos judeus dentro da câmara de gás. Por isso a explicação de que Albert Einstein tenha se exilado na França, e na França ele continuou seus estudos da teoria da relatividade, e uma frase famosa de Einstein foi que se a teoria dele estivesse certa, a França diria que ele era cidadão do mundo, porém a Alemanha alegaria que ele era alemão, mas se ele estivesse errado em sua teoria, a França diria que ele era alemão e a Alemanha diria que ele era judeu, portanto que para ela ele já não teria nenhum valor por ser judeu. Um outro exemplo aqui é Lionel Messi, um dos grandes jogadores, todo mundo conhece, um dos gênios do futebol. Ele foi diagnosticado aos 8 anos na Argentina com SA também, síndrome de Asperger, assim como Einstein, né? E essa síndrome de Asperger seria então uma forma de autismo mais branda, né? As pessoas que são portadoras da síndrome de Asperger, eles têm o intelecto deles conservado, ou às vezes a capacidade intelectual deles pode chegar a ser até acima da média. E aqui nós temos o Jim. Jim, né? Hiperativo, como eu já falei,
Jim era um garoto muito animado, extrovertido na escola, né? Era o palhaço da sala e aos 14 anos de idade ele decidiu se apresentar num clube canadense, fazendo uma comédia de stand-up pela primeira vez. E deve ter sido um momento muito difícil na vida do jovem Jim, porque ele foi vaiado e teve que sair do palco. Contudo, a história dele ainda iria mudar. Lembram-se do clube onde Jim foi vaiado? Aos 17 anos ele voltou lá e refez sua história e foi aclamado pelo público, e em pouco tempo o jovem Carey já era uma das principais atrações do circuito de Toronto. E, né, hoje em dia é um ator de Hollywood, um ator de renome, reconhecido em todo o mundo, e tem hiperatividade, para vocês verem como as pessoas com deficiência ou transtorno global do desenvolvimento podem sim ser produtivas e contribuir com a sociedade de uma forma significativa. Aqui nós temos Andrea Bocelli, das vozes mais bonitas de tenores. Ele é italiano. E em entrevista, a mãe de Andrea Bocelli revelou que durante a sua gravidez ela sentiu fortes dores no ventre e foi ao médico, e os médicos examinaram e aconselharam ela que abortasse o seu filho porque ele nasceria com uma doença congênita que o levaria à cegueira. No entanto, ela se recusou, né? Os médicos consideravam que uma pessoa cega seria apenas um fardo para a sociedade, mas André Bocelli tem provado o contrário para todos. E aqui nós temos R.J. Mitch, um dos protagonistas aí de um seriado famoso inglês. R.J. Mitch, né, tem paralisia cerebral, foi contratado também pela emissora britânica para ser um dos comentaristas das Paralimpíadas. E a J. Mitch contou que assim, quando ele começou a sua carreira de artista, ele se sentia muitas vezes desprezado pelas pessoas, olhado pelo canto de olho, porque as pessoas ficavam olhando, o que esse rapaz com paralisia cerebral quer sendo ator, se geralmente a TV quer exige sempre aquele padrão de beleza e de perfeição nas pessoas. Mas R.J. Mitch tem provado que o lugar das pessoas com deficiência é o lugar onde eles querem estar. E aqui nós temos uma imagem que ilustra qual que é o objetivo da educação especial. E o objetivo da educação especial é fazer com que se cumpra o princípio da equidade da Constituição de 88 e que ele seja colocado em prática. Essas três imagens aqui, elas fazem alusão a esse princípio da equidade. Vamos analisar a primeira imagem. Na primeira imagem, nós temos aqui 3 garotos, né? Na primeira imagem, eles estão sendo tratados com igualdade. Percebam, cada um ganhou um caixote. Porém, tratar as pessoas com igualdade muitas vezes podem excluir algumas pessoas. Como nós vemos, os 2 primeiros garotos conseguem assistir o jogo enquanto o terceiro não consegue. E qual é a segunda imagem? Ela vem nos trazendo aí esse princípio da equidade. Vejam só, o princípio da equidade diz que nós devemos tratar os diferentes na medida de suas diferenças. Então, o que acontece? O primeiro garoto, por ser mais alto, não precisava dessa caixa para assistir o jogo. Então, o que acontece? A gente tirou a caixa dele, colocou para o terceiro garoto e vejam só, o terceiro garoto consegue assistir o jogo, o garoto do meio e o primeiro garoto. Isso é equidade. Garantir acesso a todos, garantir que todos sejam tratados na medida de suas diferenças. Aqui nós temos uma outra imagem que traz para nós o princípio da igualdade e da equidade. Na primeira imagem, as pessoas são tratadas de forma igual, então eu dou uma bicicleta média para todo mundo. Apenas a moça que está aqui, que é a segunda na fileira, como nós vemos, ó, essa aqui, a bicicleta só deu certo para ela. Só ela tinha um tamanho médio, porque o rapaz da frente, a bicicleta ficou muito grande, ele não consegue sentar nem na sela e nem acessa os pedais. O rapaz de trás é muito alto e a bicicleta vai dar dor de coluna nele quando ele terminar o circuito.
E a última, então, piorou, porque ela tem cadeira de rodas, não tem como ela sair pedalando nessa bicicleta. E na segunda imagem, o que é que acontece? Damos uma bicicleta adequada às necessidades de cada um. O primeiro vai ganhar uma bicicleta menor, a segunda continua na bicicleta, que deu certo para ela. O terceiro ganha uma bicicleta maior, por conta que ele é mais alto. E a última personagem aqui do nosso desenho vai ganhar uma bicicleta que ela é movida aos braços e ela fica sentada para que ela também possa concluir o circuito aí. E agora nós temos uma terceira imagem que também vai ilustrar o princípio da igualdade e equidade. Aqui na primeira imagem nós temos os 3 rapazes sendo tratados com igualdade. A gente vê que só um consegue pegar a maçã. Mas olha só a diferença quando a gente trata eles com equidade e oferece meios e estratégias diferentes para que a pessoa que não conseguiu acessar no caso, aí a maçã, né, ele não conseguiu pegar a maçã, que ele consiga. E o que que acontece? Dessa forma, todos conseguem pegar a maçã, não fica ninguém excluído. Por quê? Porque a gente aumentou um pouquinho ali a plataforma. A gente inclinou a plataforma. Aí o mais baixinho, que está na cadeira de rodas, fica no topo. O que é médio fica no meio. E o mais alto fica lá no finalzinho da plataforma. E assim todo mundo consegue pegar a maçã. E aqui nós temos de novo a tabuada de Pitágoras, que eu falei para vocês, que nessa segunda aula nós iríamos discutir, falar um pouquinho da lógica da tabuada de Pitágoras. Então, olha só, a tabuada de Pitágoras, se vocês prestaram atenção da semana passada para cá, que eu deixei para vocês também pensarem em 2 outras lógicas da tabuada de Pitágoras, vejam só, esse número 2 aqui, ele indica que essa coluna aqui, ó, essa linha, ela vai aumentar sempre de 2 em 2. Perceba comigo, ó, 2, 4, 6, 8, ó, sempre aumenta de 2 em 2. Aqui tem um 3, né? Então, essa linha ela vai aumentar de 3 em 3. Perceba, 3, 6, 9, 12. Como se eu pegar essa aqui, ó, 7, ela vai aumentar de 7 em 7. 14, 21, 28, aumenta de 7 em 7. Uma outra lógica, se você olhar aqui, ó, esses números aqui são os quadrados perfeitos. Veja só, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Os quadrados perfeitos. Beleza? Nossa aula chegou ao fim. Até a próxima semana. Tenham uma excelente semana. Continuem se cuidando. Fiquem em casa. Lavem as mãos. E tchau, tchau.